O O Domi, Corinthians está na frente, não, mas isso nos bastidores dos jogadores deve influenciar, né? A gente já falou sobre isso aqui. É muita notícia policial e de pressão para o jogador, não? então, interessante você me fazer essa pergunta, porque é exatamente nesse tema que eu andei apurando hoje pela manhã. E o que eu ouvi foi o seguinte: obviamente, esse assunto é um assunto que preocupa o Augusto Melo, preocupa o grupo de trabalho, e isso está muito a cargo de quem está no Parque São Jorge, ou seja, é o Augusto, é a diretoria financeira, é o secretário-geral, é Fred Luz, que é o CEO, e isso houve uma espécie assim não vou dizer um acordo, mas um, algo que foi conversado entre eles, esse grupo de trabalho do Augusto Melo, que é um grupo muito fechado, onde eles estão tocando o que é o Corinthians hoje, gerenciando a crise, crise de clube e crise de equipe, CT, o que está acontecendo no Corinthians, principalmente na tabela do Brasileirão. É, o Augusto Melo está trabalhando isso para essas questões de patrocínio, essas questões todas de esportes à sorte, vai de bet, tudo isso está sendo tocado no Parque São Jorge e essas notícias não podem interferir dentro do campo. Então o Fabinho Soldado fica cuidando da parte do CT, com a comissão técnica, com os jogadores, preocupados com o que vai acontecer com o Corinthians e preocupados com o resultado, passando tranquilidade, trabalhando futebol, trabalhando para o Corinthians dentro de campo. O grupo de trabalho, Fred Luz, secretário-geral, questões do financeiro, vão olhar para essa parte. Então, o grupo de trabalho do Corinthians está muito bem dividido e as responsabilidades estão muito bem divididas no sentido de cada um olha para o seu e não há nada misturado, ninguém, as coisas não podem estar ali se confrontando. Aquilo que a gente viu no começo do ano, que as notícias ruins, as notícias de páginas policiais estão interferindo dentro de campo. Então o Corinthians está se organizando para que essas notícias não interfiram dentro do CT. Nada disso está entrando no CT, pelo menos me garantiram. Então é mais ou menos nesse sentido que o Augusto Melo está trabalhando para que as coisas não se misturem nesse momento que é crucial. Pelo menos no planejamento, que foi o que me disseram que está acontecendo nesse momento. Vamos ver se na prática vai funcionar. Boa, Hernan. Agora, Lívia, tem outra matéria também sobre o Corinthians envolvendo a Vai de Bet, porque agora a Polícia Civil questionou o Corinthians e é a primeira vez que é questionada pela polícia desde que as investigações sobre esse caso começaram em maio de 2024, né? Em maio desse ano. Pois é, Domi. E é um ponto interessante porque dentro desse despacho, né? Ontem a gente recebeu esse despacho já num horário bem avançado da noite, né? Próximo à meia-noite. Assim, o despacho saiu, já eram quase 10 horas da noite. Então, assim, o que a gente pode entender dessa situação? Primeiro que é um avanço da investigação, né? De fato, aquilo que a gente estava vendo de uma paralisação do inquérito policial da Vai de Bet, nesse momento vai adiante e a polícia questiona o Corinthians sobre os 56 milhões de reais pagos pela Vai de Bet por empresas que não constavam no contrato entre a casa de apostas e o Corinthians. E empresas, né, intermediadoras financeiras que não tinham sido autorizadas pelo Corinthians para realizar essas transferências. De 66 milhões de reais que o Corinthians recebeu durante os 5 meses de contrato, cerca de 56, né, ou seja, 90% desse valor todo, foi por intermediadoras que não estavam previamente autorizadas e que necessitariam de uma autorização por escrito por conta de uma cláusula do contrato. Então, assim, esse é um movimento, né, da Vai de Bet que chama a atenção da polícia. A polícia já tinha falado sobre isso veio à tona no depoimento do Rui Fernando, que prestou serviços jurídicos para o Corinthians, prestava, né, desde 2019, e aí saiu esse ano. Mas esse ponto chama a atenção da polícia porque parece, assim, com outras práticas de empresas que estão envolvidas em ações de lavagem de dinheiro, precisar de intermediadoras financeiras, né, para realizar pagamentos. E aí, isso, uma fonte da polícia me disse
que é uma prática que já acontece, né, em cenários de lavagem de dinheiro, e isso pode, por isso levanta essa suspeita sobre essas transações. Isso quer dizer que o Corinthians, questionado pela primeira vez, está sendo acusado de alguma coisa? Não. Está sendo questionado porque não havia emitido qualquer tipo de autorização, ou se emitiu uma autorização para que outras intermediadoras financeiras realizassem essas transferências, para que eles mostrem esses documentos, esses e-mails, enfim, essas autorizações por escrito. Então, basicamente é isso. Então, é a primeira vez que o Corinthians é questionado, oficiado pela Polícia Civil de São Paulo desde o início das investigações. E tem que explicar, né, PVC? Isso aí não pode ficar em branco. Não dá para você receber essa quantia e não se explicar. É como a Lívia falou. Não. Culpado, tá abrindo, começando um julgamento? Não. É só uma explicação por enquanto. Não, se você tem intermediários que não faziam parte do negócio, é muito mais fácil o dinheiro que tinha que ir para uma empresa ir para um buraco negro, que foi o que aconteceu. Então, o que está acontecendo, o que o Corinthians está sendo cobrado, que eu entendo que a Lívia está nos contando, é que, como assim você abriu tanto flanco que permitiu que esse dinheiro fosse depositado na conta de um laranja? Que é o caminho, e agora ainda continua faltando o fundamental, que é siga o dinheiro, follow the money, para você saber na conta de quem caiu. Porque no meu bolso não está, né? Pode não estar no bolso de nenhum dirigente do Corinthians, mas foi para o bolso de alguém, aquele dinheiro depositado na conta do laranja. Boa. Lívia, muito obrigada pelas informações e você volta em breve, né? Posso fazer uma Acredito pergunta? que sim, né? Esse avanço aí da VaideBet demonstra que eu terei trabalho nos próximos dias. Deixa eu fazer uma pergunta. Até que ponto você acha que a matéria que o Perrone trouxe hoje, da história da contestação e da recomendação no Conselho Deliberativo de ruptura do contrato com Álvares e Marçal, que coloca o Fred Luz como CEO do clube, até que ponto isso pode avançar por fiscalização e rigor no contrato? E até que ponto isso é política? Você consegue dizer? Talvez eu tenha que botar uma fria, uma roubada. Ah, com certeza, PVC. Obrigada por essa pergunta aqui. Totalmente difícil de responder, mas é muito dos dois, tá, PVC? Já para adiantar a resposta, é muito dos dois. Tem muito de política envolvido. A gente sabe que a oposição hoje do Corinthians, ela tem sido muito rigorosa com cada cláusula, com cada pedacinho de contrato. Então, isso, obviamente, vem à tona quando a gente fala em reuniões extraordinárias, né, que a Domi adora a expressão reunião extraordinária. Tudo isso vai se juntando num quebra-cabeça que é aquilo. Seja um descumprimento, seja um acordo que não atende totalmente, integralmente aos interesses do Corinthians, mas, obviamente, que há interesses políticos envolvidos nesse entorno, né? Porque hoje o Augusto Melo é alvo. O joinha do joinha do Hernani. O Augusto Melo, ele é alvo da oposição diariamente, né? Então a gente também precisa fazer esse destaque, porque o interesse político ele tá aí, continua rolando e vai continuar rolando, porque toda essa situação ela vai de encontro a um único processo, né, que é o processo de destituição do Augusto Melo. Então, tudo isso se alia também, cláusulas, né, trechinhos de contrato são usados pela oposição. Isso quer dizer que não há fundamento nessas alegações? Não, a gente não está falando isso. A oposição usa dos seus artifícios, dos seus argumentos baseados em contrato para fazer esses ataques. E um outro ponto que eu acho importante destacar também é que a gente já tinha trazido essa história dos 56 milhões no início de setembro, né, mais ou menos um mês, e lá o Corinthians já tinha dito que pretendia processar a VaideBet, tá? Então, assim, esse é um movimento que também deve acontecer nos próximos meses, esperando, obviamente, o final do inquérito policial
Então, a gente ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, seja politicamente falando, seja com base nesses contratos. Tudo isso ainda vai gerar muito desgaste para o final da temporada. O mais importante que eu vejo agora é o que o Arinan trouxe, que é separar o joio do trigo, né? Então, assim, é separar essas notícias totalmente chatas, né, e desconfortáveis do elenco do Corinthians, que é hoje o que a diretoria está tentando fazer. O PVC, sabe o que, que eu ouço muito assim? E aí é aquela situação, né? O Fred Luz acaba sendo alvo porque ele faz um bom trabalho. Então, assim, muita gente da oposição quer o quê? Bagunça, tumulto. Por quê? Porque aí acaba tendo argumento para bater na gestão do Augusto Melo. E isso é natural, isso é politicagem. Então, assim, uma saída da Álvares Marçal, que faz um pente fino, seria munição para a oposição. Então, muito dessa matéria do Perrone tem também do componente político, como disse a Lívia. E assim, eu trago aqui, não é uma opinião, e muitas vezes ter a questão da opinião é importante, mas o que eu trago aqui é informação. Eu ouço nos bastidores do Corinthians que o Fred Luz, CEO do Corinthians, é alvo da oposição porque ele faz um bom trabalho. E eu estou aqui, não estou elogiando o Fred Luz, eu estou dizendo o que eu ouço de informação. E muitas vezes acaba se acaba que as pessoas se confundem. Não estou falando de torcedor, estou falando às vezes até do fogo amigo. Às vezes eu converso com um dirigente e eu trago uma informação de um dirigente e acaba tendo que o fogo amigo. Mas tudo bem, eu já estou até calejado. Já fui chamado de assessor da Leila, já fui chamado de assessor do Gagliotti, assessor do Casares. Tudo bem, às vezes acontece fogo amigo, mas eu Ditador. estou reiterando aqui. É, enfim, eu trago aqui informação, eu não trago aqui opinião de dirigente, eu estou trazendo informação. E eu ouço que o Fred Luz faz um bom trabalho e por isso ele é alvo da oposição. É isso. Boa, André. Tem um ponto. Tem até alguém perguntando aqui, ó, cadê? Advogado do Ángel Romero, por que, que o Hernan está nos Correios? Boa. E o Ian Noah tá Aqui, ó, falando não para é, você, Lívia. é o Vem cenário do cobrir em UOL São aqui, ó. Paulo. Tô aqui, ó, pronto. Boa. O Ian Noah tá falando, vem cobrir o São Paulo, que aqui tá tudo em paz. Olha lá. Fica aí a dica. Tá Não, tudo em gente, paz. e é muito importante a gente falar que assim, né? O repórter muitas vezes fica marcado, porque a Lívia só traz notícia ruim do Corinthians. Porque, gente, eu tô aqui simplesmente fazendo meu trabalho de reportar. Eu recebo a informação, eu apuro a informação, eu vejo se ela é verdade ou se ela é fake. E aí, se ela for verdade, eu publico. É assim que funciona o jornalismo. Aqui é imparcial, a gente não tem qualquer tipo de interesse que não seja o compromisso com a verdade. Então, gente, não estou implantando crise no Corinthians, por favor, esqueçam essa história. Não aguento mais receber mensagem, DM no Instagram. Por favor, gente, me deixem trabalhar. Deixem a Lívia trabalhar. Valeu, Lívia. Beijo. O seu vizinho é anti, porque essa obra aí para atrapalhar você. Gente, desculpa, viu? Se está sendo cornetado é porque está fazendo um bom trabalho. Falo experiência própria. Falo isso por experiência própria. Obrigada, galera. Valeu. Até a próxima. Até. Ai, gente, ó, vamos falar rapidinho do Rony no Cruzeiro, André Hernan, diretamente dos Correios. Vai rolar ou não vai rolar? Não. Teve essa notícia, esse bastidor aí que veio de Belo Horizonte, acabou que pegou também aqui em São Paulo, né? Essa notícia. Eu conversei com gente do Cruzeiro, com gente do Palmeiras, com gente do Rony. O Rony tem uma história no Cruzeiro, né? Ele passou pelo Cruzeiro. E assim, o pessoal do Rony, né? Quem gerencia a carreira do Rony, me garante que não houve nenhum contato, nenhum movimento do Cruzeiro, né? Por mais o carinho que ele tenha lá pelo Cruzeiro e tal, o respeito muito grande pelo Cruzeiro, mas não há nenhum movimento nesse sentido agora para ele vestir a camisa do Cruzeiro. Ele tem contrato com o Palmeiras até 2026 e o Rony está muito incomodado hoje com a reserva no Palmeiras.
E aí muita gente vai falar, meu Deus, ele está incomodado com a reserva no Palmeiras e tal. Mas o Abel Ferreira e a comissão técnica, eles estão vendo isso como algo muito positivo, né? Eu ouvi de uma pessoa do Palmeiras assim, seria estranho se o Abel tivesse feliz com um jogador incomodado na reserva. Ele gosta mesmo de jogadores incomodados, insatisfeitos com a reserva, porque isso cria uma competitividade para o cara querer estar em campo. Então o Rony quer mais minutagens em campo para poder mostrar e voltar a ser aquele Rony goleador, aquele Rony que ganhou vários troféus como melhor em campo em jogos importantes da Libertadores, para retomar o seu espaço na equipe titular. Ele tem contrato. Obviamente que daqui a pouco vai chegar janeiro, vai abrir de novo a janela, e o Rony, se chegar uma proposta, por exemplo, de fora, vai analisar. E se for uma proposta boa para o Rony e para o Palmeiras, pode acontecer o negócio. Então está tudo muito aberto. Mas nesse momento que eu posso dizer para vocês, apurando no Palmeiras, apurando com o Rony, apurando com gente do Cruzeiro, que tirou o pé, falando assim, não teve nenhum contato com o Rony nesse momento e tal. Então, assim, não passou assim de uma especulação, uma coisa de mercado, já que o Pedrinho Lourenço, o dono da SAF Cruzeiro, disse que queria um grande nome, acabou que o nome do Rony ganhou o noticiário lá em Belo Horizonte, mas nesse momento, esse é o cenário do Rony no Palmeiras, querendo voltar ao time titular mais do que uma saída nesse momento, Domi.